Vamos orar? Vamos à mensagem de hoje? Pai, obrigado pela oportunidade de cultuar Teu nome. Obrigado pelos meus irmãos, filhos espirituais, aqui espalhados que estão pelo mundo. Fala conosco algo tão lindo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E queremos declarar que eles estão abertos, nossos corações estão abertos para o Teu agir e o Teu mover. Fala, Senhor, porque Te ouvimos. Com fé eu oro no nome forte e poderoso de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o Rei dos Reis. O olhar de Jesus está sobre a sua vida. O olhar de Jesus está sobre você. Declare assim, fale em alta voz, para você mesmo. Diga, o olhar de Jesus está sobre a minha vida. O texto de Lucas 22, lá no verso 61, a gente vê um olhar sendo impactado por outro olhar. Foi um cruzamento de olhares. Eu acho que rapidinho você vai se lembrar e se identificar. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse mesmo Pedro, depois, muitos anos depois, ele escreveu em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. No verso 61, na versão Bíblia Viva, foi colocado da seguinte maneira: naquele momento Jesus voltou o olhar para Pedro. Naquele momento. O Salmo 139, o verso 16 diz: os teus olhos me viram, ou melhor, teus olhos viram o meu embrião. Eu estava em formação no ventre de minha mãe. Teus olhos me viram. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E eu preciso que você leia comigo esse verso. Leia em alta voz. Vamos juntos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus vê. Deus vê. O olhar de Jesus está sobre você. O texto principal foi o primeiro. Para quem ainda está iniciando na jornada cristã, aqueles versículos ali, 61, 62, 63 de Lucas 22, se refere a um momento muito tenso. Jesus havia sido preso pelos guardas do sumo sacerdote e estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote. Preso, já devia ter levado ali algumas, não açoites ainda, que só Roma fazia isso. Aconteceria no dia seguinte, mas provavelmente já escarnecido, humilhado, né, sabe como é que funciona? E ele está ali aguardando, porque no dia seguinte seria levado perante Pilatos para poder dar continuidade a tudo aquilo que estavam tramando. A madrugada precisava passar, havia uma fogueira, pessoas estavam ao redor, ouso dizer, até uma pequena multidão. As conversas correm. O Jesus, o Messias, aquele, o que fazia milagres, esse que entrou em Jerusalém, declarando, e a gente gritou, está lá preso. E de repente, quem está lá, pertinho, se aproximando? O Pedro. O mesmo Pedro que disse: não vou te negar, eu estou pronto a ser preso, eu estou pronto a morrer contigo. E o Pedro naquele afã de falar: não, eu sei o que eu falei, foi se aproximando.
Os outros, não temos notícia. Sabemos apenas que João, ao lado de Maria, mãe de Jesus, estava ali na crucificação. Os demais, fomos ouvir depois, quando se ajuntaram. Mas o Pedro estava lá. E eu fico me colocando no lugar de Pedro, eu fecho os meus olhos, eu já estive nesse local algumas vezes. Ali na casa do sumo sacerdote. E eu fico imaginando o Pedro tentando se aproximar, e quanto mais próximo, de repente, a iluminação da fogueira, revelando quem ele era, e alguém pergunta: você não é um dos discípulos? Não, Pedro nem se toca. Ele tem um objetivo, e o objetivo dele é se aproximar o máximo que puder de Jesus. Sabe-se lá para fazer o quê? Bom, ele tinha uma faca, uma espada. Não uma espada, Jesus não mandou ele jogar fora. Jesus mandou ele colocar a espada na bainha. Jesus não falou: joga fora. Jesus falou assim: guarda, põe de volta na bainha. Mas esse é um assunto para um outro domingo. Sabe-se lá se ele estava tentando se aproximar para libertar Jesus? Não sei. Acontece que uma segunda pessoa: você não. E está surgindo ali o épico Pedro Bonds, o agente secreto de Jesus. Todo no escuro, às espreitas, como um agente secreto britânico tentando se aproximar para salvar Jesus. Salvar Jesus é até esquisito falar isso. Uma terceira pessoa: não, eu te conheço, você andava com ele. Você é louca, para com isso. Eu não sou ninguém, nem conheço esse homem. E nesse momento, tudo dá a entender que Jesus estava, quem sabe, cabisbaixo. Mas a partir da terceira negativa, o texto fala que Jesus olhou. E os olhares se cruzaram. Nesse momento, Pedro se lembra. Não antes, agora. Se lembra do que, bispo? Se lembra do que Jesus falou. O que Jesus falou, eu li para vocês: Pedro, você vai me negar. Não, impossível. Não. E às vezes, por não termos a noção de que o olhar dele está sobre nós constantemente, nos metemos em enrascadas. E às vezes estas enrascadas são inclusive para tentarmos de alguma forma provar a Deus o nosso valor, como se isso fosse necessário. Porque se a Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno, seu amor nos atrai, e que Ele escolheu morrer por você e por mim quando éramos ainda pecadores, que palhaçada é essa que você está querendo provar alguma coisa para Deus? Você está de brincadeira comigo? Você não entendeu o que é graça. Eu não pratico boas obras para marcar pontos com Deus, mas porque foi alcançado pelo amor dele, estas boas obras simplesmente fluem. É o que Paulo, não Pedro, Paulo diz lá na frente, no exercício do ministério: ai de mim se não pregar o evangelho. O amor dele me constrange. Ali ele não está dizendo que o amor dele obriga, ele não está dizendo que o amor dele me constrange. Estamos perdendo muitas vezes oportunidades de vivermos o melhor no relacionamento com Deus, porque estamos perdendo a noção do olhar dele sobre nós, constantemente, mas de forma proposital. Depois da segunda negativa, Jesus levanta o seu rosto e olha nos olhos de Pedro. Só ali o Pedro lembra: o que eu estou fazendo? Pode parecer pouca coisa, mas só para quem lê de forma desatenta. Quando diz que ele sai e chora amargamente, a gente começa a entender o que é que está rolando. Ali não fala que ele vai chorar triste porque viu Jesusinho abatidinho,
prezinho, né? Porque tem gente que é toda, põe tudo no diminutivinho, né? Né? Não, ele foi chorar amargamente, porque tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada dentro dele. O choro amargo não é um choro de tristeza porque viu Jesus daquele jeito, mas porque através do olhar de Jesus enxergou quem ele era. O primeiro passo para uma transformação se dá quando você permite o olhar de Jesus revelar quem é você. Se você acha que o olhar dele vem apenas consolar, você está simplesmente diminuindo todo o potencial desse olhar. O olhar de Jesus é revelador, é confrontador, mas não no sentido ruim, é no sentido positivo. Porque eu não vejo de forma alguma raiva, ódio, desprezo, ou até ironia, tipo, te avisei, né? Não, isso você faz, eu faço. Jesus não. O choro amargo de Pedro foi porque o olhar de Jesus revelou quem Pedro era, não quem Jesus era e não o que Jesus estava passando. A mensagem de hoje pode transformar sua vida de várias formas. Essa mensagem ela não é apenas evangelística, um convite para você vir a Jesus, mas é primeiramente para você que já anda com Jesus, porque Pedro andava com Jesus. E é interessante porque Jesus diz assim, previamente, porque quando você se converter, pô, mas eu já sou seu discípulo, eu sou apóstolo. Tudo bem. Só não esquece disso, quando você se converter, as pessoas serão tocadas, abençoadas. Jesus olha para Pedro lá na frente. Eu te pergunto, quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Tem gente que tem uma visão tão pequena. Tem gente que só enxerga o hoje. Tem gente que só procura ver que roupa que eu vou usar hoje. Mas quando você se olha no espelho, você deveria colocar um hiperfoco nos teus olhos e não no corpo. Da próxima vez que se olhar no espelho, fixe bem nos teus olhos e faça uma seguinte pergunta: onde você estará se Jesus não voltar antes? Se Ele não te buscar, onde você estará daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Essa pergunta foi transformadora na minha vida há 15 anos atrás. Eu ouvi isso de um grande pastor, de um grande líder. E não foi de uma forma direta, foi da mesma forma que estou fazendo a vocês. Eu sentado aí, e essa pergunta foi liberada. A maioria de nós não consegue enxergar isso. A maioria de nós ativou o módulo sobrevivência. Mas o olhar de Jesus nos confronta com quem somos. A visão de Pedro o fazia enxergar apenas aquele dia. A visão de Pedro o fazia enxergar apenas o que Jesus queria fazer por aquele momento. Mas o olhar de Jesus estava sobre Pedro anos-luz na frente. Eu estou aqui para dizer, inclusive, que o fato de estarmos hoje reunidos tem a ver com a visão que Jesus tinha também sobre Pedro. Porque Pedro foi o homem que Jesus escolheu para liderar um colegiado de homens. Que a partir deles, o evangelho se avolumou, cresceu. Ele ainda levantou outro, como Paulo, e muitos outros discípulos foram ganhos e foram treinados, discipulados. E hoje estamos aqui porque estes homens entenderam o olhar de Jesus sobre eles. Disse isso algumas semanas atrás, talvez, não, acho que eu disse na mensagem que preguei para os jovens segunda-feira, no encerramento do Alive, da conferência deles. Talvez não enxerguemos tudo aquilo que estamos nos propondo a fazer, mas os meus olhos da fé conseguem enxergar o que os meus netos, o que os meus bisnetos vão colher e viver, se Jesus não voltar antes, obviamente. Mas tudo isso se dá a partir do momento que você consegue enxergar o olhar de Jesus sobre a tua vida. Do contrário, vai ficar apenas o seu olhar sobre você.
o que você acha sobre você, o que você pensa sobre você. Eu sei que tem muita gente te ensinando, não, porque você tem que dar valor a si mesmo. Tá, eu concordo de certa forma. Mas o problema disso é que quando não há um embasamento com o olhar de Jesus, as pessoas estão desesperadamente buscando reconhecimento. E a vida, na verdade, ela se torna um resumo de frustrações. É onde Pedro está agora, chorando amargamente. O choro de Pedro não é de arrependimento. O choro amargo não é arrependimento. Choro amargo é choro de frustração. Eu já me vi chorando amargamente, frustrado. Arrependimento, quebrantamento é uma coisa, frustração, amargura é outra coisa. É que quando você se depara com o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus, ele é a palavra. Jesus é o verbo da vida. Diga amém a isso. Se a palavra é o espelho, há uma frase que diz que os olhos são a janela da alma. E Jesus então, ao olhar para Pedro, Jesus teve um olhar tão compenetrado, um olhar de hiperfoco, e Jesus enxerga Pedro entendendo tudo. O que Pedro entende? Quem ele era. Nada. Nada. Nós homens temos essa fraqueza, achar que podemos resolver tudo do nosso jeito. Fala a verdade. Qual homem de verdade? Sabe quando? Posso contar um segredo? Homens, posso contar um segredo nosso para elas? Posso? Sabe aquela hora, mulher, que você vê a gente simplesmente sentado na cadeira, no sofá, olhando para nada? Muitas vezes a gente está ali, ó, a mente está vagando e a gente fica imaginando. Às vezes algumas coisas acontecendo e como que a gente vai reagir para salvar a família. Ó, um já concordou, olha lá, ó. Não é? Aí fala assim, não acredito que vocês ficam pensando nisso. O outro está concordando, ali também, eita. O que você acha que a gente gosta de assistir o Rambo? Papai fez a gente assim. Está dentro da gente. Por isso que há uma luta tão forte dessa cosmovisão atual de querer, de alguma forma, diminuir, tirar a hombridade do homem. É desarmar a proteção, é desligar o campo de energia protetora da família. É Jesus quem me guarda. Pois é, irmão, eu sei que Jesus te guarda. Mas uma das formas de Jesus te guardar, mulher, foi o teu marido. Ele capacita o teu marido para fazer isso. Agora um marido banana, um marido efeminado. E por favor, não confundam as coisas. Nada contra botox, nada contra se arrumar direitinho, botar uma roupa diferente. A gente não está falando de rusticidade, né? Vai lá, você trabalha, você é mecânico, você trabalha com a mão, né? Pô, passa um creminho para fazer um carinho na mulher, pelo amor de Deus. Eu ensino isso nos Strong Brothers. Falou, rapaz, vamos parece ter um casco de cavalo na mão, vai fazer o carinho na mulher, parece que fica parecendo o mapa do Brasil, cheio de risco a cara dela. Passa um creminho. Você não vai ficar menos homem, não. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é lá na essência que estão querendo quebrar. Alguns vídeos estão viralizando, inclusive agora no carnaval. E são as mulheres dizendo, quem casou, casou. Porque eu vou falar um vídeo que viralizou aí. A mulher falando assim, ó, não tem mais homem. Os que tem lá, que tem cara de homem, não é homem. Aí o pessoal já também manda no comentário. Também onde você vai procurar, só vai achar isso aí, né? Procura na igreja, tem bastante homem lá. Mas a questão é a seguinte. Nós somos assim. E está tudo bem. O problema é quando nós nos firmamos e nos fortalecemos apenas nisso. E nos esquecemos de que você de fato é forte quando está alicerçado na rocha que é Jesus. O olhar de Jesus sobre Pedro traz esse momento de inflexão. E ele falou, eu não sou ninguém. Exato, eu não sou ninguém.
Porque o que eu falei que ia fazer, eu não tive coragem para fazer. Não é louco isso? Bispo, prova o que você está dizendo. Está bonito no discurso, é só olhar a história. Esse mesmo Pedro, que inclusive depois, quando eles estavam reunidos no cenáculo, após a morte de Jesus, eles trancavam a porta porque tinham medo dos judeus perseguirem, matarem. Então eles estão esperando, porque Jesus mandou aguardar, era para orar e esperar, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas eles tinham medo. Quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, ele agora está alicerçado na rocha. Agora acontece o que na vida de Pedro? A verdadeira conversão. Ele sai da direção em que encaminhava, onde os seus próprios pés determinavam, mas agora ele vai na direção que o Espírito o orienta. A primeira ação de Pedro é destrancar a porta do cenáculo. Uma multidão está lá do lado de fora, vai se ajuntando, porque era Pentecostes, onde muitos judeus que moravam em outras nações vinham para esta festa, e eles estão falando, orando, cheios do poder do Espírito Santo, e as várias línguas representadas eram proferidas por aquele grupo que foram cheios do Espírito. Aquilo atraiu as pessoas, e numa mensagem, sem medo agora de ser preso, sem medo agora de morrer, Pedro prega e mais de 3.000 se convertem. Quem é você quando o olhar de Jesus vem sobre a tua vida? Eu gostei do layout que fizeram. Eu gostei do leão. Talvez algumas irmãs gostariam, né, do Jesus do The Chosen, assim olhando, né? Mas eu gostei do leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Tem ternura no olhar de Jesus, eu sei que tem. Mas antes, você precisa entender que Ele é Senhor. E ainda mais homens, você e eu. Nós precisamos entender que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Precisamos entender que há uma necessidade de nos submetermos à autoridade dEle. Tem uma turma que vai para a África fazer safari. Eu acho lindo. Para você, eu estou fora. Esse bicho come gente. Então, não, vamos para um safari, que não vão botar vocês dentro de uma jaula, em cima da caçamba, e vão passear. Eu vou, tudo bem. Ou então vamos no lugar onde os bichos estão dentro de uma jaula e você passa por fora. Zoológico, eu vou. Não, vamos no lugar, nós vamos andar no meio da savana e nós... Não vou! Se o teu pet, todo frufruzinho, cheio de bom pompomzinho, já te mordeu? Sei lá, o dia que uma desgraça dessa acorda, né? Então, quando você vai fazer um safari na África, o guia, ele fala assim, ó, é o seguinte, ninguém corre, miserável, certeza que ele já sabe algum lugar para se esconder que os outros não sabem. Ninguém corre, todo mundo anda junto. Se correr, porque aqui na África, quem corre é presa. O gnu corre, a zebrinha corre, então não corra. Psicologia animal. Olha lá o leão na terapia. Então o leão, tá. Então ninguém corre. E não saia do grupo. Você tem que ficar em fila, porque o leão olha, vê que você não está correndo, mas se você está em grupo, ele enxerga o grupo todo como uma coisa só. Então, ele fica na dele, tá bom? Não, e você acredita, e você vai lá, tá bom, estamos seguros. Só que eu já vi vídeo gravado de um caçador que estava lá em grupo.
E de repente está lá, leoa, leão. E de repente o leão fixou o olhar. Hiperfoco. Eu já vi um outro vídeo de um leão numa grade bem grande. E do nada, o cara que estava do lado de fora, o leão fixou o olhar num que estava... O tratador pegou o pernil de boi para poder alimentar o leão e balançava, e o leão nada, ele só estava vendo o outro filé em pé na frente dele assim. Meu irmão, nessa hora a alma sai, a alma volta, o pé congela, a espinha endurece. Quem tem cabelo arrepia, quem não tem cabelo cresce. Eu vi o cara jogar a carne caiu do lado do leão, o leão está lá assim. E voltando para o primeiro vídeo, o caçador está lá, tem um monte de gente. Tinha mais leões, as coisas acontecendo, zebra para um lado, gnu do outro, e esse cara só olhou para aquele homem. E ficou olhando, olhando, olhando. E ele começou a andar. Aí ele, de andar, ele foi correr. Meu irmão, tiro, tome, tom, tom. E o leão, meu irmão, não sei se ele era o Highlander, eu não sei se ele era do Matrix, ele só com as jubas, só defendendo as balas, porque não tinha bala que segurava aquele leão. E aquele leão simplesmente termina com as patas em cima daquele caçador e com a boca no pescoço do caçador. O leão morreu. Tomou um monte de bala. Acertaram os tiros. Só que naquela adrenalina dele, do hiperfoco dele, nada tirava o objetivo do olhar dele. Onde eu quero chegar? O leão não tem predador. Ele está na cadeia, no ápice da cadeia alimentar, certo? Tem alguns animais, o elefante, que não tem medo, mas ninguém afugenta o leão. E nessa analogia, como sendo o maior, e Jesus, nessa analogia, sendo chamado de o leão da tribo de Judá, quando eu digo que eu gostei desse layout, é porque ele olha para você com um hiperfoco. Mas, ao contrário do leão na savana, que quer fazer de você uma refeição, o hiperfoco de Jesus sobre a tua vida é para destruir, mas destruir a tua fraqueza. É para destruir aquilo que está te corroendo. Ele quer destruir a tua dor. Ele quer destruir aquilo que está fazendo as suas lágrimas descerem. Podem tentar tirar a atenção dele de várias formas. Ele não vai tirar. O hiperfoco dele está em você. Não te chama a atenção? Jesus não estar preocupado consigo? No momento em que estava preso, já devia ter apanhado, sabendo do que estava para acontecer, porque no Getsemane, tudo já havia sido revelado antes do Getsemane. No Getsemane, ele já em ansiedade se derramava diante do Pai. Os capilares se rompendo, misturando sangue e suor e derramando em terra, tamanha ansiedade, mas dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas o que eu queria é que este cálice saísse de perto. Jesus compartilhando a sua humanidade. Mas como filho de Deus, seja feita a tua vontade. E naquele momento, ele não está preocupado consigo, nem ansioso mais com o que vai acontecer amanhã diante de Pilatos. Ele só quer manter o olhar dele sobre o filho dele, Pedro. Ele quer restaurar o Pedro. Porque quando ele confronta Pedro, quando ele disse: você vai me negar, não era uma acusação, era uma revelação.
Quando Jesus diz para Pedro, você vai me negar, Jesus não estava falando de que Pedro não era confiável. Já era um recado para o Pedro, você está confiando em você quando deveria confiar em mim. Pedro não entendeu, até o olhar de Jesus cruzar com o dele, e agora amargurado, entendeu quem ele era. Eu já me vi algumas vezes nessa situação. Por isso eu estou aqui, de peito aberto, para trazer essa mensagem para você. Eu quero afirmar 3 coisas nessa manhã. A primeira afirmação é que o olhar de Jesus está sobre a sua lágrima porque Ele quer consolar você. A segunda afirmação é que o olhar de Jesus está sobre a sua fraqueza porque Ele quer fazer você forte. E a terceira afirmação que eu lhe entrego é que o olhar de Jesus está sobre a sua dor, porque Ele quer restaurar o seu coração. Há uma tendência onde nós, a maioria dos homens, não estou dizendo que as mulheres não, e nem que todos os homens sejam assim, mas é uma tendência. Muitas vezes nós homens temos essa tendência de sermos Pedro e nos fechamos, escondemos nossas fraquezas, nossas lágrimas e as nossas dores. Talvez quando você olhou para o tema hoje, pensou que a mensagem seria uma daquelas, água com açúcar. O olhar de Jesus está sobre você, hoje é um bom dia, rende-se a Jesus, vem para cá. E falou, não, é muito mais profundo que isso. Não existe mensagem vinda da parte de Deus que seja água com açúcar. E eu não vejo assim, nenhuma é. Quando olhamos para um tema, para uma mensagem, seja mais simples o pregador que seja, se você está falando, é simples demais, é porque você tem muito de Pedro ainda dentro de você. Está precisando de um olhar de Jesus bem direto, no fundo da tua alma, para que você se enxergue quem é. Enxergar os espelhos que existem nos olhos de Jesus. O efeito disso é um momento só você e você, chorando. O importante é como essa história termina. Obviamente, o importante é como a sua vai terminar. A gente vai enxergar o Pedro até obedecendo, igual você. Você é membro da igreja, você está aqui no culto, você entende princípios, devolve dízimo, você é ofertante generoso, você compartilha e fala de Jesus, você é Pedro. Mas nós não estamos falando de simplesmente fazer por fazer, nós estamos falando de exponencialidade. Porque quando Jesus ressuscita, a pergunta é, onde estava Pedro? Pedro foi acreditar que Jesus ressuscitou quando viu o túmulo vazio. Está lá no texto, João capítulo 20. Ele e o João, os dois creram depois que viram um túmulo vazio. Eles retornam para onde? Para o lugar onde Jesus mandou estar. Num olhar normal, poderiam dizer, tudo certo, está tudo tranquilo. O Pedro está obedecendo. Ele está lá no cenáculo, ele está orando, ele está aguardando. Jesus aparece lá. Não uma, mas 2 vezes. E até então a intenção, parece que o único que estava meio fora era como é que chama? O Tomé. Não parece o único que estava meio fora? Porque da primeira vez ele não estava. E o Tomé disse, eu só vou acreditar se eu ouvir e se tocar. Então parece que o único que está com problema é o Tomé. Do restante, parece que está tudo jóia. O Judas já se matou, ou seja, tranquilo.
Aí Jesus aparece de novo, agora está 100%. O time está junto. O time está legal, o time está reunido, o time está unido. Não é pelo fato de você fazer parte do time, não é porque você faz parte da igreja, não é porque você está dentro de casa, que a coisa está tranquila, irmão. Porque tem tudo a ver com o teu coração, com aquilo que ninguém está vendo, só você. Afinal de contas, você esconde a dor, você esconde a lágrima e você esconde a tua fraqueza num lugar onde nem Jesus pode ter acesso, não porque não tem poder para acessar, porque você não se torna vulnerável para ele acessar. Por isso a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, Ele dá graça para quem é humilde. A mensagem de hoje tem a ver com esse lugar de vulnerabilidade para que você permita o agir de Deus. Prova disso é que de repente Pedro diz, vou pescar. Vai aonde? Pescar. Você nunca parou para pensar nisso? Vai pescar por quê, irmão? Não tem razão. E eles vão à noite. Pedro é um líder, ele influencia. Quando ele fala, vou, os outros, eu vou. E eles passam a madrugada pescando, não pegaram nada. De manhã, se preparando para retornar. Quem que aparece às margens do Tiberíades? Quem aparece lá na praia? Jesus. Eles não reconhecem no primeiro momento. Ao perguntar se pegaram alguma coisa, diante da resposta negativa, Jesus diz, joguem a rede do outro lado. Obedecem e pegam 153 grandes peixes. Então gritam, é o mestre. Pedro toma a capa e pula na água. Por que o Pedro pula na água? Chegam à margem, lá na praia tinha churrasco, Newton. Peixe na brasa, pão. E Jesus falou, comam, vocês devem estar cansados. Peguem alguns peixes que vocês pescaram, preparem, vamos comer. Vamos ter um tempo de comunhão. Vamos ter um tempo à mesa. Até aqui parece que está tudo bem. Talvez eu no lugar de Jesus estaria dando uma dura, uma bronca. O que estão fazendo aqui? Eu não falei para ficar no cenáculo? Mas que coisa. Como é que vocês querem? Não faz... É simples. É simples, a ordem é simples. Era ficar no cenáculo, era aguardar. Mas Jesus, não. Por quê? Porque o problema não era um com todos, só tinha um com problema. Quem estava com problema? O líder. O que tinha influência. O que influenciava. Mas por que não descarta ele de vez? Porque ele é precioso e não é descartável. Mas por que não mudou antes? Porque Pedro está trancado dentro de um lugar onde ele não quer dar acesso para ninguém. Pedro acredita que ele merece aquela dor. Pedro merece sofrer. Pedro merece chorar. Essa é a consciência dele. Mas Jesus vai até Pedro. E alguns talvez acham que foi um momento de confrontação, mas não foi. Todo mundo em volta do churrasco. E quem é que se afasta? Está distante quem está com o coração contaminado. Ele se afasta. As desculpas são as mais fortes e contundentes. Se lá atrás Pedro deixou as redes, ele deve ter emprestado aquelas que ele usou para passar a noite pescando. Ele poderia dizer, não é o que o texto diz, mas supondo, Jesus, eu estou aqui arrumando as redes, limpando as redes, porque eu tenho que devolver, peguei emprestado. Interessante, Jesus não fala nada sobre isso. Acontece é que Pedro sai de perto. Pessoas com um coração que sofre, que chora, que está fraco, porque só confia na sua própria força, não tem ânimo para permanecer em comunhão. Por quê? Porque não se acha merecedor. E esse é um sinal, muitas vezes, que quando não tratado, pode empurrar você para uma depressão. Porque não fomos chamados para vivermos isolados, fomos chamados para viver em harmonia.
Jesus vai até Pedro e diz: você me ama? Eu te amo. E por 3 vezes a pergunta é a mesma. E nas 3 respostas, Pedro então simplesmente faz o que deveria ter feito lá atrás. Pedro deveria ter dado essa resposta quando Jesus disse pela primeira vez: você vai me negar 3 vezes. Naquele momento, Pedro deveria ter colocado a boca no pó. Tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu te amo. Tu és o Filho de Deus. Eu não consigo me ver fazendo isso, mas se o Senhor está dizendo, só por favor, me guarda, me blinda. Mas o orgulho dele não deixou. Talvez alguns de vocês hoje estejam sentindo este mesmo toque de Jesus dizendo: se continuar desse jeito vai dar errado lá na frente. Se continuar tratando sua esposa assim, vai virar divórcio. Se continuar fazendo assim com seus filhos, eles vão se afastar de você. Se continuar levando sua vida espiritual dessa forma, você vai margear o ateísmo e vai ver uma rebeldia se impondo na casa dos teus filhos. O olhar de Jesus está sobre você hoje para te levar para esse lugar de amor. A questão é: ou paga agora ou paga depois. Quem paga depois sempre paga com juros. Quem paga agora tem vida restaurada no mesmo momento. Quando Jesus diz aquilo para Pedro, foi a oportunidade de Pedro para se quebrantar. Mas eu quero deixar claro que em nenhum momento Jesus desistiu e em nenhum momento Ele vai desistir. A terceira resposta de Pedro só tem um pequeno acréscimo. Ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: cuida do meu rebanho. Jesus está dizendo para Pedro, ao perguntar 3 vezes: não vim te acusar, vim te restaurar. Quando falei, era para que você enxergasse o que está enxergando agora. Aquele choro amargo acabou, não precisa mais. Todas as vezes em que se enxergar vulnerável, você sabe que essa vulnerabilidade é o acesso do meu olhar nesse lugar mais profundo do teu ser. E quando eu penetro, eu promovo as mudanças necessárias a fim de fortalecer, enxugar as lágrimas e tirar a sua dor. É dessa forma que Pedro se torna um dos maiores líderes da história da igreja. Não porque era perfeito, não porque era o melhor, mas porque permitiu acessar seu coração através de um olhar. Coloque-se em pé. Há uma canção que fala, onde você, para mim ela é uma oração, onde essa canção afirma dizendo: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos, Senhor, estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu quero deixar esse desafio hoje aqui para você, homem, mulher. Jesus veio aqui só para poder olhar bem profundamente nos teus olhos e te perguntar: você me ama? Quantas vezes for necessário lhe perguntar, Ele vai perguntar. 2, 3, 10, 1000. Ele vai perguntar. E só tem uma resposta para você dizer: sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Sim, eu te amo. O olhar dele faz você ver quem você é. Eu espero que, conforme a palavra foi sendo explanada, a minha oração é que você tenha sido iluminado e instruído pelo Espírito Santo para entender que só existe um lugar para você estar, que é o centro da vontade de Deus. Retoma de onde você caiu. Esse é o ano do romper.
Mas ninguém rompe fazendo as mesmas coisas. Ninguém rompe sem antes fazer ajustes. Ninguém rompe sem antes permitir o olhar de Jesus trazer esse ajuste, conserto. Eu quero deixar esse desafio. Seja vulnerável ao olhar de Jesus hoje. E se o Senhor está te chamando para esse tempo de conserto, quem sabe vai ser a tua primeira vez que você vai sair do teu lugar e vir aqui à frente. Você pode ficar em pé. Algumas pessoas já estão aqui, algumas sentem o desejo de se ajoelhar. Você não está fazendo isso diante de pessoas ou para pessoas, é para Jesus. Mas você precisa desse tempo na praia, à beira do Tiberíades com Jesus hoje. Um lugar de vulnerabilidade. Ah, mas eu quero fazer isso em casa. Sabe por que sabemos dessa história? Porque o João estava junto. O João assistiu tudo isso. E Pedro se abriu com Jesus na frente do João. Quem nos conta essa experiência foi o olhar de João. Então eu quero te dar essa oportunidade. Esse é um lugar seguro, você está em família. Uma coisa é algo que é entre você e Jesus. Diga: Jesus, eu estou neste momento me colocando como vulnerável diante do teu olhar, para o Senhor acessar minhas fraquezas, minhas dores, minhas lágrimas. Vem aqui, eu quero te conhecer e orar por você. Para ouvir meu clamor, eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, porque o lugar mais seguro é aquele lugar onde nos tornamos vulneráveis ao teu olhar, ao teu toque. É o lugar onde damos acesso ao mais profundo do nosso coração, onde podemos diante de ti derramar os nossos medos, permitir que esse orgulho simplesmente se desfaça diante da manifestação da tua presença, onde o teu olhar fito em nós nos leva a compreendermos que nada somos sem ti. Obrigado porque o teu olhar quebra toda altivez.
o teu olhar nos restaura o coração. Sobre nós é derramado conforto, consolo. Eu quero declarar sobre as vidas dos meus irmãos, filhos espirituais nessa manhã, aqueles que estão ouvindo e assistindo pela internet, em nome de Jesus, um toque sobrenatural do Senhor. Quero declarar que ainda há bálsamo em Gileade, e seja esse bálsamo derramado sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre teus filhos, sobre a tua descendência, sobre o seu trabalho, sua empresa, sua profissão, e principalmente no que diz respeito à tua vida espiritual. O que te fazia chorar, receba do Senhor agora, em nome de Jesus, o consolo. Ele enxuga as tuas lágrimas. Aquilo que lhe causava dor, vem a cura nesse momento do Altíssimo. E derramamos diante de ti, Jesus, nossas fraquezas e pedimos o teu fortalecimento. Porque você é Pedro, filho. Você é Pedro, filha. Deus te fez assim, e Deus te restaura como você é, com essa personalidade linda que Ele te deu, mas para continuar no centro da vontade dEle, cumprindo o chamado e os propósitos que Ele tem para a tua vida. O lugar do olhar de Jesus não é um lugar onde você fica amargurado, mas é um lugar onde a restauração acontece, onde você retoma de onde parou e avança para o destino que Ele te chamou. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Venham seus melhores dias, meses e anos, em nome de Jesus.